por agora. Pá. Professor, tá ouvindo? Alô? Acho que ele tá sem fone. Aqui, meus queridos. Tamires, aqui, querida. Tá bom? Vou colocar aqui no Notepad também. Cara, já ouvi falar sim, cara. Já ouvi falar, mas não conheço. Você já chegou a mexer com isso, Adinildo? Você tá com o fone aí? Tô sim, velho. Então, eu tava pesquisando porque eu tava querendo aprender o Spring Boot. Aí me Certo. deparei com o Nest.js, que ele usa várias anotações do Spring Boot, só que é totalmente Node, né? Entendi. Para fazer o que o Spring Boot faz, só que Entendi. em TypeScript. Entendi. A sintaxe dele é muito parecida com o Angular, bem parecida mesmo. Achei legal para aprender depois. Legal. Depois a gente precisa descobrir quem que tá usando, quem que tá, sabe? Não, parece ser uma tecnologia bem nova, tipo um framework bem novo. Mas aí com o Node é o que tá mais, é o ORM que está mais sendo usado agora. Uhum, sim. É só para saber se eu já conhecia mesmo. Cara, mas eu vou tentar no tempo livre. É tanta tecnologia que a gente fica... Tem essa, meu chapa. Tem o Tape ORM também, né, que eles usam, o Adonis, só que aí o Nest pegou muita fama esses últimos tempos agora, é o que mais o pessoal pede aí. Entendi. E assim, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: tem demanda, aí usa o seu tempo para estudar. Não tem demanda, deixa de lado, fica só, faz parte da comunidade e tal, receba algumas informações a respeito, fica só sintonizado. Porque o investimento de tempo da gente também é algo que a gente tem que saber gerenciar, saca? Então, sei lá, hoje eu tô tendo uma demanda reprimida por tal tecnologia. Puta, estão me pedindo para desenvolver sistema com tal tecnologia. Velho, eu vou nela na veia, entendeu? Aí, com o tempo, tipo, falar, tem uma tecnologia que promete. Dá uma olhada, dá uma sacada, aí fica esperto só para questão de demanda, porque, na verdade, o tempo que a gente usa para a gente se desenvolver e estudar tem que se pagar. Saca? Percebe? Tem que se pagar o tempo da gente. Então, o nosso investimento em termos de tempo, isso aqui tem que se pagar. Em algum momento, né, em termos de salário, sei lá, ou em termos de projetos, né? Todo conhecimento. Aqui, porque a nossa área é muito cruel, saca? No sentido de a gente tem que estudar pra caramba a vida inteira, o resto da vida, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o foco, né? Mas, puta, show de bola. Se você descobrir que é interessante assim, se puder compartilhar com a gente alguma coisa, um link, alguma coisa assim, por favor, tá bom, cara? Isso seria bem legal. É bem legal, tenho curiosidade de ver. E a tal coisa, né? A gente tem que ser curioso por natureza. Dar uma sacada, ver quem que usa, que projetos que tem. Eu já tive dos dois lados da mesa, né? Da área de consultoria e fui cliente, né? Mais ou menos 50-50. Mas quando o consultor chegava com uma nova tecnologia, eu falava, beleza, mas quais são no caso quando eu estava em banco, né? Mas quais os bancos que usam essa tecnologia? Só para eu saber. Não, então, quais empresas da área de saúde usam essa tecnologia? Também tive desse lado ali. Né?
precisa de alguns cases que seria legal, entendeu? Isso que é bacana vocês darem esse foco, né? Tá? Entendi. Mas a questão é, Emanuel, quem está usando? Qual nicho de mercado, entendeu? Qual área de negócio está usando? E a gente atua nessa área de negócio? Só nessa pegada, saca? Porque, por exemplo, bancos múltiplos, né? Bancos de varejo, banco múltiplo, usa muito Angular com Spring Boot. Não é à toa que a gente está aqui. Né? Então, que área que a gente vai atuar? Legal, né? Bom, vou tirar o fone, beleza? Tem coisa legal para ver. Então, tá antenado faz parte do nosso negócio. Eu acho. Minha opinião. Se eu tivesse aí nos sapatos de vocês aí, se eu tivesse atuando com muito projeto na área financeira, eu usaria Angular com Spring, tá? Bancos múltiplos aí estão usando, não só públicos, mas privados, tá? São clientes aí de vocês, inclusive. Tá bom? Então, se eu tivesse no lugar de vocês, eu daria um foco nesse momento, né, nos próximos meses ou anos, né, no que está rolando com o banco. Se você tem cliente como banco, lógico, né, dar uma observada como é que tá, né, as novas tecnologias e tal. Mas essas novas tecnologias, o tempo de vocês tem que se pagar isso, né? O tempo de vocês tem que se pagar. Né? Porque imagina você numa biblioteca gigantesca, né? Assuntos gigantes, fascinantes, né? Pra gente, né? Que gosta disso. Mas aí nós somos pessoas que têm a finitude, né? Um dia a gente vai. Então a gente precisa dar minimamente um foco, né? Opa, bem-vindos aí. Oi, Luciana, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Foi falta para todo mundo, viu? Você quem tá aí já? Deixa eu só. Falta? Falta. O pessoal falou, tenho essa dúvida. Não. Viu, Pedrão? Foca no Spring, cara. Foca, tipo, se você ainda não trafega no nada de braçada em Spring Boot, vai pro Spring, cara. Spring, principalmente se você percebe como padrão de arquitetura do cliente ou clientes que você trabalha, foca nisso, né? Nada de braçada. Você não cai nessa, né, Lu? Tem lugar para tudo. Com certeza, com certeza. E até, assim, para falar que não, tem lugar para, inclusive, quem não é desenvolvedor, né? Essa nossa área é um universo paralelo, né? Então, estou falando assim só de novas tecnologias, mas aí vai também da você se descobrir, né? Como, sei lá, de repente você pode ser um excelente arquiteto, um arquiteto corporativo, arquiteto de soluções, um analista de sistemas, né? Um analista de processos, aí vai, né? Analista de negócios, tal. Aí tem chão, tá? Bom, vamos retomar. Tem bastante coisa legal ainda para ver. Certo. A gente parou aqui. Comentei aqui. Tá bom. Bom, eu lembro que teve até um de vocês, eu não lembro quem foi, falou de memory leak, né? E o do unsubscribe. Então, aqui é a hora e a vez de a gente falar sobre memory leaks e unsubscribe, né? Agora que a gente entendeu, né, um pouco da mecânica, né? Como a gente pode fazer subscribe, né? Em nossos observables, né? A gente vai descobrir como fazer o unsubscribe. Ou seja, como deixar de assinar aquele observable, né? Deixar de assisti-lo, né? A gente precisa parar de assisti-lo em algum momento.
Isso é fundamental, porque em algumas situações pode ser que o nosso observável, né, não implemente uma lógica de interrupção do stream de eventos, né? Como é o caso, por exemplo, do nosso observable baseado no operador interval, né? Ele fica forever, né? Que é, na verdade, um stream de eventos infinito, né? Que a cada intervalo de tempo retorna um inteiro incrementado, né? Um número inteiro incrementado. E assim, existem situações em que a nossa aplicação ela pode ou não implementar uma saída do fluxo de eventos, né? Ou o usuário pode simplesmente deixar aquele componente da aplicação e ir para outro, né? Só que o nosso observable, entenda o seguinte, ele continua ativo na instância da nossa aplicação. Nós precisamos, de alguma maneira, indicar para ele que ele deve ser descontinuado. Caso contrário, nós podemos produzir memory leaks, que do inglês, né, ou, né, tentando traduzir, né, seria vazamento de memória, né, vazamentos de memória, tá? E assim, como que isso funciona, né? Tá? Para entender melhor, vamos simular um vazamento de memória, um memory leak, tá? Eu vou descomentar o exemplo de observable baseado no operador interval, tá? Vou voltar para o nosso browser, para a nossa aplicação, e vou acessar o componente oferta. Tá lá. Perceba que a cada 2 segundos, né, ele vai dar o console.log e ter incrementado, né, ele vai retornar na nossa string de eventos, né? Só que esse exemplo aqui de observable, ele não implementa uma interrupção do fluxo, né? Isso aqui vai ficar de forma infinita dentro da nossa aplicação. Se eu levantar e for embora agora, isso aqui vai ficar rodando aqui na minha máquina, né? Então, enquanto a instância dessa nossa aplicação estiver ativa, né? Então, ela faz parte do componente oferta, né? Se eu sair de novo, sei lá, para home, por exemplo, olha lá, fui para home, perceba que o observable continua em execução, tá? Porque esse componente está ativo na instância da aplicação, né? Se eu acessar de novo um componente oferta, olha lá, perceba que agora sim ele vai criar duas instâncias do nosso observable, do nosso observador. E aí começa a gerar conflito. Olha só que louco. Então, aqui, esse é um exemplo classicaço de memory leaks, né? E aí, se eu sair do componente e acessá-lo de novo, saca só, agora a gente tem 3, gente. Ó que maluco isso aqui. E por aí vai, né? Então, dá para vocês imaginar aí como isso vai impactar a nossa aplicação se esse usuário começar a trabalhar dessa forma, a gente deixar e não controlar isso, né? E a ideia aqui é justamente implementar uma lógica de unsubscribe, de remoção da inscrição, né, de um observável, de tal modo que a gente evite esse tipo de comportamento dentro da aplicação. E, assim, como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa atribuir a ação de subscribe, né, a atributos do componente que sejam do tipo execution, tá? E na sequência, usando o ng on destroy, né, que é um dos métodos de ciclo de vida do componente, nós podemos, a partir dos atributos do nosso componente, fazer um unsubscribe das nossas inscrições dos nossos observáveis, né? Vamos lá. Na
Isso é bem mais fácil, tá? Primeira coisa, a gente precisa criar aqui os atributos que vão receber os subscribes, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável private, privada, que eu vou chamar de tempo observable subscription, tá? Que vai receber o subscribe do nosso primeiro observable, né, que a gente fez anteriormente, tá? Parece bom, tá? E aí eu vou inferir o tipo aqui, subscription, tá? Subscription, tá? Para fazer isso, eu preciso importar esse tipo aqui lá do RxJS, certo? Então aqui embaixo, aqui em cima, perdão, eu dei um import subscription from RxJS, tá? E ele traz para a gente subscription. E aqui eu vou colocar aqui, olha, até para ele não dar um undefined, tá? Eu vou criar um outro atributo aqui, que será para o subscription do nosso segundo observable, tá? Para essa cara aqui, tá? Que é o meu observable test, tá? Eu vou até copiar aqui embaixo para facilitar, tá? Ctrl C. Eu vou chamar aqui, ó, de meu observable test subscription, tá? E do tipo também subscription. E aí, aqui nos subscribes, além de executar o subscribe do observable, eu vou atribuir essa referência aqui para os nossos atributos, os atributos que a gente acabou de criar, tá? Então, vamos começar pelo subscribe do nosso observable que está contido na variável tempo, tá? Então, aqui, ó. Então, tempo, opa, né? Tempo, tá? Observable subscription, tá? Vou atribuir para cá, tá? E a mesma coisa aqui para o meu observable test, tá? Bom, meu test subscription, tá? Legal? Meu observable test subscription, né? E aqui meu observable test, tá? Dessa maneira, eu tenho uma referência para os subscribes dos nossos observables, tá? E aí, o que a gente pode fazer é importar a interface onDestroy lá do core do Angular, tá aqui mesmo, ó. Assim, onDestroy, né? Relembrando, né? O onDestroy é uma interface que nos permite implementar um método ng onDestroy, né? Que é um dos métodos do ciclo de vida dos componentes Angular, tá? Que é justamente o método que é disparado no momento em que o componente é destruído. Então, quando a gente sai desse componente e vai para outro componente, nós estamos destruindo esse componente dentro da nossa aplicação. E é nesse momento do ciclo de vida da aplicação, desse componente, né, perdão, desse componente, é que nós vamos, a partir dos atributos da classe do componente, efetuar os unsubscribe dos nossos observables, tá? Para eliminar de vez as memory leaks, tá? Os vazamentos de memória. Então, importado aqui do core do Angular, nós podemos agora implementar essa interface, como outra qualquer, né? Vamos lá. Deixa eu, para evitar aqui meus erros de
aplicação, tá? E para implementar essa interface, né, o TypeScript já acusa o erro, falando que o método ndOnDestroy está ausente, né, não está criado dentro da classe. Então, vamos criar o método danado lá. Né? Aqui no final, tá? Eu vou colocar o ndOnDestroy, olha lá. Legal? Né? Abre e fecha. Fecha. E aqui eu vou recuperar os nossos atributos dessa maneira. This ponto, né? Meu observable test subscription, tá? E o this ponto tempo observable subscription. E aí, para fazer o unsubscribe de cada um deles, basta executar o método, adivinha, né? Unsubscribe. Que bom, né? Então, agora, a gente está utilizando um dos hooks do ciclo de vida dos componentes, né? Dos life cycle hooks, para efetuar a remoção das nossas subscrições, das nossas inscrições, né? Nos dois observables. No momento em que essa remoção ela é efetuada, né, os nossos observables saem de cena, evitando o vazamento de memória. Da mesma forma que os nossos observables, eles só entram em execução no momento em que existe um subscribe, né, no ndOnInit, né, que é onde a gente está. Então, Ctrl S, tudo salvo. Vou voltar para a nossa aplicação e vamos fazer alguns testes, né? Já estou aqui no componente oferta. Perceba que ele está funcionando aqui, né? Está apresentando os números inteiros a cada 2 segundos. Tranquilo. Se eu sair, né, for para home, por exemplo, reparem que ele parou aqui de dar os consoles, tá? Justamente porque a gente removeu a nossa inscrição nos observables, em especial no observable que a gente criou baseado no operador interval. Mas, assim, o que será que acontece se a gente acessar o componente oferta novamente? Bom, a lógica é que nós faremos um novo subscribe, né? Em cada um desses observables. E aí, a string de eventos, né, desses observáveis serão reiniciados, né, até que um novo unsubscribe seja realizado. Né? Então, no momento em que o componente é criado dentro do método ndOnInit, né, nós estamos iniciando, efetuando o subscribe. Tá? E no momento em que em que o componente é destruído, nós estamos fazendo o unsubscribe, evitando com isso memory leaks, vazamento de memória. Né? Se a gente fizer o teste aqui, ó, né? Repare que se eu clicar de novo na oferta, repare que os nossos observables reiniciaram, agora estão em execução novamente. Né? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor, né, a proposta dos observables. Nós vamos praticar bastante ainda, tá? A gente tem bastante assunto pela frente e a gente vai explorar bastante a questão dos observables. Você quer esse TypeScript aqui, Hugão? Beleza. Esse aqui? Ctrl A, Ctrl C. Desculpa. Caraca, o que foi isso Fala, aí? Jackson. E aí? Ô, louco. O senhor poderia me tirar uma dúvida rapidinho? Assustou com o meu espirro? Assustei. Pera aí que eu vou chamar aí um SAMU aqui, cara. Um SAMU aqui. Atchá! Fala aí, Jackson, queridão. Era pra acordar. Assim, Susto da peste, olha lá. Caíram da cadeira. É pra acordar quem tava dormindo. O pulmão caiu na mesa.
Ô, louco. Ô, desculpa, eu não sei o efeito. Vocês estão com. Quem tá com fone de ouvido se ferra nessa hora, viu? Verdade, se tiver alto, Puta, perdão, desculpa. Se tiver alto, então a pessoa cai da cadeira. Filha da puta de professor. Fez de propósito esse cabra aí, filha da mãe. Despertar ou ficar surdo de vez, né? Ô, Jackson, fala aí, velho. Perdão. Entendi, ô louco. Entendi os ô louco. Ô louco é aqui em São Paulo, a galera fala. Fala, Jackson, meu amigo. Fala, pode falar. não, é só em relação ao subscribe, por exemplo. Se eu fizer uma Subscribe? chamada, se eu fizer uma chamada no tipo assim, se eu fizer um observable, que ele vai executar uma vez e teoricamente ele não vai ser mais chamado. É boa prática sempre fazer um unsubscribe, mesmo sabendo que Sim, eu não vou mais chamar ele? sim. Mesmo que ele não tenha muitos eventos, né? Mesmo que ele Uhum, tenha, é uma boa prática de fazer se desinscrever daquele observable. É uma boa certo. prática para garantir. Porque você não sabe, cara, que Zé Ruela vai dar manutenção no seu código depois, entendeu? Vai saber Deus se ele usa dá um subscribe, né, nesse observable, e ele cria um loop ali. E se ele faz mal o teu código? Aí quebra o teu usuário, você não sabe por quê. E vão falar, Vixe, pô, quem que criou essa classe aqui? Fala, foi o Jackson. Fala, porra, entendi. Jackson. Ah, mas foi fulano deu manutenção nessa merda aqui, eu não mexi nessa porra aqui, não. Entendeu? Então, Ah, é uma boa prática fazer um unsubscribe. Tá? Bacharel. Viu, bacharel? aí, no caso assim, o senhor recomenda fazer o unsubscribe quando eu sair com o Engine Destroy, ou, por exemplo, eu fiz uma chamada na API, supondo, com subscribe, e aí eu não vou mais usar. Tipo assim, na próxima etapa eu já faço um subscribe, eu posso deixar lá para quando eu sair da Deixa- página, ela Isso. Pode morrer. deixar, e pode sim. São escolhas, né? Mas pode sim. Quando sair da página, você pode fazer um unsubscribe, né? Certo. Tá? Porque, na verdade, se você sair da página, na verdade, você está destruindo todos os seus componentes, né? Então, dentro do ciclo de vida do componente, é quando ele está ativo, né? Quando, por exemplo, ele está aqui, olha, a nossa aplicação está rodando aqui, certo? Se eu fechar a página, aí todos os componentes são destruídos, né? Então, o NG on destroy, em tese, né? Dependendo do. É o mais usado, tá? Para fazer o unsubscribe, viu, cara? Mas é escolha sua, tá? Então, se eu der um X aqui, tudo é destruído, né? Todos os componentes são destruídos. Ah, Por entendo. isso que, de repente, aqui o usuário aqui no caso, a gente já está fazendo o unsubscribe. Aqui, ó, já parou, tá vendo? Aham. Então, é porque ele pode fazer outras ações tal. Agora, aí comecei aqui, ó, ele já retoma a desgraça, entendeu? Entendi. Então, só para. Então, Porque é meio confuso esse negócio para mim. sim, sem Então, dúvida. por exemplo, se eu tô nesse componente de versão e vou pro componente restaurante, ele ainda vai estar lá o subscribe a todo momento ou ele é destruído, Então, mesmo sem usar o é, engine o não, destroy? é o seguinte, se eu tiver o método engine on destroy, né, e se eu sair, né, e se eu sair do oferta, ele é Aham. destruído, tá? Dentro do Caso ciclo de vida. não, ele ainda continua. Caso eu não tenha isso aqui implementado, ele continua. Opa, ele continua. Se eu não tiver o engine on destroy, ele continua aí dá memory leak. Se eu Vixe. sair do oferta e for para qualquer outra, né, por diversão, restaurante, para home, se eu sair daqui, ele continua executando esse treco aqui para nós. Ah, Horrível, né? entendi. É Entendeu? verdade. Enquanto tiver com a sessão ativa, ele fica, né? Agora, se eu sair daqui, ó, for para home, ele parou, ó, interrompeu. Porque ele Agora eu caiu, entendi. ele foi interceptado no NG on destroy. Aquele life cycle hooks, né, aquele ciclo de vida dos componentes, né, é o nasce e morre. Aqui, nesse método, é a morte do componente. Saiu do contexto da nossa aplicação continua rodando, o usuário está fazendo outras coisas, mas aquele componente especificamente foi destruído, ele está fora. Legal? Legal, agora eu Gos- entendi. Eu estava um pouco Beleza. confuso. Muito obrigado, Gostei. professor. Eu agradeço a tua pergunta, cara. Gostei da sua pergunta. Por favor, fique à vontade, tá? Se eu tiver condição de responder, lógico, eu procuro responder da melhor maneira possível, tá bom? Beleza, Jackson, queridão? Boas ordens, tá? Vou em frente, então. Pode ser?
Bacharel, os bacharel. Fala, Guilhermão, tô com fone ainda. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Uma pergunta aqui. Quando uma aplicação tem vários componentes que fizeram subscribe, nesse caso aí ficaria meio ruim de ficar fazendo unsubscribe no onDestroy. Tem uma maneira mais... Tem. Melhor, aliás? Tem outras maneiras, né? E eu vou tentar demonstrar aqui na evolução da nossa aplicação. Se você não for satisfeito, a gente volta nesse assunto. Pode ser? Aqui na evolução do nosso app Pombo Urbano, eu vou até mudar, vou tirar o pássaro, eu vou colocar Pombo Urbano, fica mais bem-humorado, tá? Existe sim, tá? Mas esse aqui é uma boa prática, tá? Pode ser, né? Porque em tese você tem que saber os observables que estão em execução, né? Mas esse aqui é uma forma que o Angular te dá, né? Ele gerencia pra gente, né? Isso, a gente vai chegar em pipes ainda, Vinícius, tá? Então tem outras maneiras, sim. A gente vai, na evolução, quando chegar na parte de pipes, ou na evolução aqui, eu mostro outras maneiras de se fazer, tá bom? Fique em paz em relação a isso. Vamos em frente? Quando tem garbage collector, é isso aí. Bonitão. É isso aí, Vinícius. Vamos em frente, tá? Então, segura um pouquinho a onda aí, Guilhermão. E a gente vai ver, sim, várias maneiras aqui de jogar esse jogo. Para efeito didático, aqui fica interessante. Porque a gente já viu os Lifecycle Hooks, né? E agora, então, vamos evoluir a nossa aplicação, né? Vamos incluir aquele campo de pesquisa, só lembrando, né? Aqui, a partir de agora, né? A gente vai atender aquele novo requisito funcional, né? Dos nossos usuários, né? Então, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso app, né? Pássaro Urbano, está trabalhando na criação de um campo que permita filtrar ofertas, né, de forma dinâmica, né, em tempo real, né, fazendo com que quando o usuário digitar, né, caracteres, o nosso filtro seja executado, tá? Trazendo, com base em requisições feitas para nossa API REST, ofertas relativas àquela pesquisa. E tudo isso, agora, nós vamos utilizar o recurso de observables, né? Assim, para fazer isso, nós primeiro precisamos criar um campo de entrada de texto. E nós vamos fazer isso dentro do... a gente vai fazer isso dentro do template do componente topo. Vamos fazer no topo, que fica aqui na parte superior da página, tá? Vamos lá. Vamos lá para o nosso projeto, tá? E aí, só para organizar o nosso código, eu vou comentar, tá, os testes que a gente fez dentro da classe do nosso componente oferta, tá bom? Eu vou comentar, tá? Eu vou comentar aqui, né, o conteúdo aqui do unsubscribe. Bom? Tá? Aqui o conteúdo do método de onDestroy, tá? Eu vou comentar os nossos testes com observables, tá? Aqui, só para eu não cometer nenhum erro aqui. Esse outro. Tem até a... Então, assim serve para consulta posterior, tá? Legal? Então, o objetivo aqui é deixá-lo aqui da forma original, né? O init on init, né? Podemos comentar também os atributos que a gente criou, né? Do tipo subscription, né? E
tem algumas importações que ficaram desnecessárias para a gente, né? Então podemos remover esse aqui, ó. E pode ser removido. Né? Parece bom. Então, eu comentei, né? Restaurando o nosso componente oferta, né? Tá? Eu só para testar, deixa eu ver se eu não quebrei nada aqui. Parece bom. Parece que está tudo funcionandinho. Restaurantes, diversão, ver oferta. Não estou quebrando. Milagre. Né? Então, podemos agora fechar o componente oferta. Obrigado, componente oferta. Tá comentado, tá? Alguém pediu... eu mandei, né? O TypeScript, né? Do componente oferta aí no Notepad, né? A gente tinha pedido. Legal. Então, vamos para o componente topo. Vocês querem o SRC para ficar na mão já de vocês, esse aqui? Acho que é uma boa, né? Acho que sim. Vou mandar agora. Né? Que nem diz o meu sobrinho, agora. Não, mas primeiro eu preciso compactar, né? O novo 2. É legal para a gente ficar na mesma página. Agora a gente vai mexer na parte funcional, né? Só para atender aquele requisito. É interessante realmente ter em mãos aí. O código mais atualizado possível. Link. Embolou? Entendi. Tá aqui. Fica em paz, tá? Tranquilo. Pega ele ali. Pega o TypeScript e joga lá. Tá funcionando em tese, né? Tá tudo bem. Então aqui, ó. TRC. Meio-dia. Legal até para quem precisa se ausentar por algum motivo, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso código, vamos para o componente topo. Olha lá, bonitão aqui. Tá? A gente vai olhar o template do componente agora. Tá? Aqui dentro, eu vou minimizar o Explorer, tá? Aqui dentro do container, tá? Aqui, ó, onde a gente tem o logo, né? O logo, né? Que parece um pombo, né? E o link, né? Para o nosso carrinho, tá? Dentro desse container aqui, nós vamos incluir aqui, eu acho que fica bom. Depois a gente testa. Vamos criar uma div com a class row, tá? Row, tab, tá? Tá? Vamos criar uma row, né? Uma linha, e na sequência vamos criar algumas colunas, tá bom? Então, vamos lá. Uma com a class call. Eu vou criar essa call aqui, MD4. Tá bom. Depois eu dou uma coladinha lá nos projetos que eu fiz. Né? Uma outra MD4, acho que fica bom. Sem dúvida, não estou. Vamos lá, uma outra com a class call MD6. Tá? Vou dar um tab aqui. E uma terceira com a class call MD. Opa, escrevi errado, né, bonitinho? MD. Acho que fica 2, fica bom. Tá bom. Parece bom. Formando aqui, né, as colunas do grid do Bootstrap, né? E aqui na primeira, eu vou colocar aqui o logo da nossa aplicação, tá? Então, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar o pombo aqui e vou jogar ele nessa primeira classe, tá? Parece bom. E o carrinho, né, eu vou colocar na terceira. Na terceira que a gente criou, que é o MD2, tá? Esse aqui. É bom, parece bom.
passos aqui, tá? Passos, vou retirar. Navbar, BD Line, em vez de faded. O topo deixa de ficar transparente. Ah, tá legal, Carlos. A gente pode fazer esse ajuste sim, tá? Aqui na coluna central, é call aqui, cara. Coluna. Pelo amor de Deus. Tá? Coluna. Na nossa coluna central, né? Eu vou utilizar o input mesmo, né? E assim, do tipo texto, tá? Esse input do tipo texto, né? Fazer um pouco de pesquisa. Vou aplicar aqui uma class. Form control. Sim. É uma classe do Bootstrap. E na sequência eu vou definir o placeholder mesmo, tá? Como sendo pesquise por ofertas. Parece bom. Chiou? Tá? Preciso fechar direitinho o input só, né? Senão dá pau. Né? Vamos salvar. Deixa eu só ver se eu não quebrei nada aqui. Puta, milagre. Não sei o que está acontecendo comigo. Acho que isso é o meu curso de datilografia aqui, de escrita. Tá? Então, deixa eu só tirar. Aqui, ó, nosso campo de input está aqui criado, tá? Beleza? Parece razoável. Né? Na sequência, a gente vai recuperar aqui o valor digitado dentro desse input na classe do template do componente topo, tá? Então, deixa eu dar uma confirmada no que eu fiz anteriormente, só para ver se ficou bom, se eu posso dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada, fazer uma colinha aqui. Legal, lá. Era MD4 mesmo? MD4, sim. Certo. MD6? Eu estava em dúvida aqui. MD6, certo. Text. Da class. Form control, placeholder. Pesquisa as ofertas. Tá. Aí tá bom. Aí tudo bem. E o MD2. Depois eu vou melhorar esse MD2 aí, que é o carrinho, eu vou colocar ele mais para a direita, tá bom. Isso a gente evolui na aplicação depois. Tá bom. O resto é perfumaria aqui, eu vou deixar desse jeito por enquanto mente, tá? Tá funcionando aqui, a gente, para efeito de teste, vai ficar bom. Tá? Viu, Carlão? Vamos evoluindo a aplicação e a gente vai melhorando, tá? Então, beleza. Certo. Muito bom. Agora, a gente vai fazer com que esse texto digitado aqui no campo de pesquisa seja recuperado dentro da classe do nosso componente topo. Tá? Então, deixa eu abrir já a classe do componente. Flow. Coloca WC na row. Fica melhor, Emanuel? Vou colocar então. Tá? Vamos experimentar antes da gente sair mexendo, né? Não, foi muito. Vou colocar 70. Não, foi muito. 10. Vou precisar sair agora, mas estarei de volta às 14. Tranquilo, Érica. Fica em paz. Glasgow. Tá na cor. Ah, cara. Aqui era 2.
Você diz aqui na row, logo acima da div não, logo abaixo da div container, né? Certo? O W100. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Tá bom. Bom, hein? Legal. Logo acima da div container tem um BD faded. Ele deixa transparente o fundo do topo. Se trocar por light, ele volta. Qual que é a sugestão aqui? Acima do container, tá? Navbar light. PG fade. Faded. Tira o faded. E substitui pelo quê? PG light. Os caras profissa de desenho de página. Isso? E certo? Valeu, obrigado pelas dicas, hein? Vou até guardar essas dicas aqui para usar para a próxima. Obrigado. Tá vendo? Eu aprendo pra caramba com vocês. Entendi. Coloca. Peraí. Que coisa aqui desse cara? Tá, peraí. Container mesmo, né? Os caras são profissionais, né? Faltou o R. Nossa, aí. Vamos ver. Que top, hein? Por favor, tira o router link do HTML lá no restaurante. Deixa eu pôr o fone, seus filhos da mãe. Os caras. Pô, quem que é o professor aqui, ó? Ei, fala, Pedrão. Tira o. Tá te irritando? Peraí. Tirar o router. Eu conserto e baixo o SRC, volta tudo. Ah, entendi, tá te irritando. Lá do restaurantes. Então vamos lá no restaurante. E fala qual linha que tá. Que router link que é? Esse aqui? Linha 32? Esse cara aqui? Você colocou ontem só para testar, porque não estava funcionando, lembra? Isso aqui não estava funcionando? Não, é porque Como que você não conseguiu fazer o botão funcionar, daí você colocou aí para ver o que estava acontecendo. Daí depois você pôde criar. Aí isso escreve na página. Fica aparecendo o Entendi. texto. Então, isso aqui eu posso tirar, né? Posso, na Só um verdade, delete. Hã? Sim, só apagar. Isso, pronto. Boa. O Pedrão tava ficando irritado. Vai ser medo, filha da mãe. Não vale nada, já vi tudo, viu? Tô lascado. Bom. Amém. Puta merda. Então vamos. Coragem. Então, agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer com que os dados do evento sejam encaminhados para dentro da classe do nosso componente, certo? Né? E aí, a partir do evento, que traz consigo os dados do elemento no DOM, né, nós vamos extrair o value contido nesse campo input, tá? Então, o primeiro passo aqui é olhar aqui para o template, lá no input, lá, top component, aqui no input, tá?
a gente precisa incluir aqui nessa linha o event binding, tá? Que vai ser disparado na inclusão de caracteres, tá? Do campo. Então, identando aqui os atributos para facilitar um pouquinho a leitura, tá? E aqui nós vamos usar o evento keyUp, né? Certo? Sim. A gente pode usar o evento keyUp, eu já explico também. KeyUp. Poderia ser o evento, poderia ser também o evento input, tá? Mas para praticar um pouquinho, para mim, tá? Vamos utilizar aqui o keyUp mesmo, tá? E aí, qual é a ideia? Assim que uma tecla for pressionada e na sequência, ela for liberada, se soltar a tecla, ou seja, né, assim como em inglês, né, for feito o key up de da tecla, quando a tecla em si for liberada, nós vamos disparar aqui uma função, né, um método para dentro da classe do nosso componente, que eu vou chamar aqui de pesquisa. Tá? E aqui eu quero passar os dados desse evento. Né? Pesquisa, tal, parece bom. E aí lá na classe do nosso componente, nós vamos implementar esse método, tá? Essa função, tá? Então vamos lá. Vai ser público. Pesquisa. Recebe o quê? Um evento. Né? Vamos inferir o tipo event, tá? E ela não vai retornar nada, tá? Pode, tá? E aí, se você recordar, né? A partir do evento, nós precisamos recuperar o atributo target ponto value, né? Sendo que o evento, né, corresponde a um estado do input no DOM, né? No momento em que o evento ocorreu, né? E o target é um desses atributos. Só que, para acessar o value, nós precisamos indicar aqui sim, que trata-se de um HTML, tá? HTML input element. E aí sim, dessa forma a gente consegue recuperar o conteúdo, né, a instrução contida no value dele, né? E assim, com isso, a gente pode e deve fazer um teste, né, para debugar e ver como que funciona, né? Console.log, tá? Para verificar se a gente está, de fato, né, recuperando dentro da classe do nosso componente a informação digitada dentro do nosso input a partir do evento keyUp, tá? Que é o evento que acontece quando a tecla é liberada, né? Você solta a tecla, né? Então, vamos lá. Só para ver se eu não quebrei nada. Milagre de Deus, não quebrei nada. Né? Agora, acessando a nossa página, né, eu vou inspecionar o elemento, né, ver o console, certo? Então, repare o seguinte, perceba que nós estamos capturando esses dados à medida que o usuário vai soltando, né, a tecla. Só que, assim, só para a gente pensar um pouco, será que essa forma de recuperar os valores, né, dos nossos inputs é o melhor método que a gente pode utilizar para esse fim? Assim, existem outras abordagens e, na sequência, nós vamos estudar justamente mais uma dessas abordagens, tá? Opa, quase derrubei aqui.
Bom, a gente sabe que a gente pode efetuar um data binding, né, utilizando o recurso de event binding, né, para encaminhar dados de um elemento HTML para dentro da classe do nosso componente, né, do componente respectivo do HTML, né? Só que quando nós utilizamos esse método através do $element, tá? Nós encaminhamos, na verdade, dessa maneira, todos os dados do evento do DOM, né, para dentro da nossa classe, tá? Dessa maneira. E lá dentro, a gente extrai a informação necessária, né? Só que, geralmente, né, na prática e no dia a dia, né, nos nossos projetos, o que a gente precisa é apenas recuperar o velo. Eu não preciso carregar tudo isso para nós, né? Ou até mesmo a qualquer outro atributo específico que a gente precisa, né? Mas, geralmente, no geral, a gente não precisa recuperar o elemento inteiro, né? Para conseguir acesso a um determinado atributo de um elemento contido no nosso template HTML, nós podemos utilizar uma técnica mais fácil, que é baseada na criação de uma variável de referência para o elemento do template HTML. E como que isso funciona? Qual que é a mecânica, tá? A mecânica, de fato, é simples. O que a gente precisa vir aqui no elemento, e que, inclusive, pode ser um componente também, não tem problema, e incluir aqui, tá? Utilizando o hash, né? E criar uma variável aqui. E essa variável vai passar a referenciar esse elemento ou mesmo um componente, né? Por exemplo, aqui no nosso input, né, nós podemos criar uma variável chamada termo da pesquisa, acho que fica bom, né? E aí essa variável aqui criada passa a referenciar o nosso elemento. E dessa maneira eu posso recuperar, né, essa mesma variável e explorar os seus atributos, tá? Como, por exemplo, o atributo value, que é o que a gente só precisa disso, tá? Apenas atenção, tá? No momento da criação de uma variável de referência para algum elemento ou componente, tá? Do template, não esqueçam de utilizar o hash, tá? O jogo da velha, o cerquilha, o tralha, o hashtag, né? O hash. Isso aqui é uma instrução importante, tá? Para que o Angular entenda qual é a diretiva em questão, tá? Tá? Então, deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Vamos ver lá. Uhum. E a pesquisa. Não, termo da pesquisa. Ah, não, ele tá. A gente precisa usar lá na classe. Né? Tá? Não, tá certinho aqui. Tá? Então, como a gente criou essa referência agora, nós estamos agora acessando diretamente o value, né? É exatamente isso. Nesse momento, a gente está, de fato, acessando um atributo a partir de uma referência, então, o contexto do atributo value, naturalmente, será a sua respectiva referência, né? Que é o elemento HTML. E aí, nós podemos aqui na classe do nosso componente, tá? Ao invés de a gente capturar todos os dados, né, do elemento contido no DOM, né, no momento do disparo do evento, nós podemos simplesmente recuperar a string, Ednildão, querido. Muito show de bola você, viu? Né? Contida dentro do atributo value que a gente está recuperando aqui. Então, aqui, né, eu vou modificar os parâmetros de recebimento para, por exemplo, termo da busca. Eu vou colocar, em vez de pesquisa, eu vou colocar termo da busca do tipo string. E aí, a partir desse parâmetro, tá,
nós podemos, da mesma forma, tá? Recuperar os dados contidos no velo do campo. Né? Olha lá. Agora sim, agora apenas os dados do velo e não mais um zilhão de coisas que vem no evento. Né? Tudo salvo. Vamos ver se eu não quebrei. Não quebrei. Voltando para a nossa aplicação. Perceba que ela atualizou, né? Tá? E aí, se eu fizer um teste, olha lá. Está funcionando da mesma maneira. Então, a partir de agora, nós vamos passar a utilizar esse approach, essa abordagem, tá? De criação de uma variável de referência. A gente vai fazer várias outras vezes aqui para outras variáveis, tá? Para acessar, quando necessário, os atributos de elementos HTML contidos dentro dos nossos templates. Bom, tem coisa bastante legal, vamos em frente aqui. Tem tempo. Ó. Certo. HTML sabe a variável criada no input. Sim. Tem como pegar essa referência lá na classe, sem pegar, sem ter que passar o parâmetro do evento? Tem, sim. Então, assim, ó, agora que a gente já está conseguindo recuperar o termo da busca lá dentro da classe do nosso componente topo, né, chegou a hora da gente dar início na implementação do observable, tá? E assim, essa questão da referência a gente vai fazer várias vezes, tá? Em vários pontos da nossa aplicação. Então, aguardem, tá? O HTML inteiro sabe a variável criar assim, Renan. Tá? Então, a partir de agora, vamos usar um observable, tá? Para implementar e tratar, né, de fazer a requisição para a nossa API REST, tá? Das ofertas baseadas nesse termo de pesquisa. Tá? E nós vamos criar esse observable dentro da nossa classe de serviço ofertas service. Né? Então, vamos reutilizar o nosso serviço. Tá? E aqui dentro, nós vamos criar um novo método. Tá? Então, vou pegar aqui nossa oferta service. Aqui você bonitinho. Tava querendo fugir? Então, eu vou criar esse novo método aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou chamar de pesquisa ofertas, tá? Ele vai receber um termo, pesquisa, que será do tipo string, que é justamente o texto digitado no nosso campo de pesquisa, e ele vai retornar aqui para a gente um observable, que será um array de ofertas. Tá? Parece bom. Lembrando que para utilizar o recurso de observables para inferência de tipo, eu preciso importá-lo aqui do RxJS. Olha lá, bonitão. Eita, VS Code da hora. Tá? Então, aqui em cima, eu preciso fazer um import de observable, tá? From RxJS, tá? Bacana. E aí, o nosso próximo passo é justamente retornar os dados, né, da nossa requisição HTTP para a nossa API REST, né, utilizando o verbo GET. Se você se lembra bem, o verbo GET, no módulo HTTP do Angular, retorna justamente um observable. Aqui, ó.
tá? Então, justifica, portanto, a inferência do tipo do retorno do nosso método. Né? Certo? Só que aqui é... Tá? Então, vamos utilizar o URL agora para a nossa API, né? E para facilitar, eu vou copiar aqui, tá bom? Tá bom? E vou chuchar aqui, ó, vou colar aqui. Bom, nós vamos usar o quê? O recurso ofertas aqui. Certo? Porém, nós vamos fazer um filtro aqui com o campo descrical underline oferta. Tá? E indicando aqui o parâmetro de consulta, justamente o termo, né, de pesquisa que o usuário digitou. Né? Legal. Como que eu sei disso, né? Bom, descrição oferta é justamente um dos atributos dos objetos que estão aqui do arquivo bando de dados. Né? Se você dá uma olhadinha, olha, aqui, ó, o JSON Server está assistindo esse arquivo, né, e fornecer os dados desse arquivo a partir de consultas HTTP, né? E aí a gente pode utilizar os atributos desses objetos para fazer os filtros. Né? Então, o que muda aqui? Tá? Nesse momento, a gente está trabalhando diretamente com os observables, certo? Anteriormente, nas nossas requisições HTTP, né, a gente utilizava o operador toPromise, né, para converter, né, o observable retornado do método get para uma promessa. Só que agora isso não é mais necessário. Só que, de algum modo, a gente precisa informar para o nosso observable que ele precisa sofrer uma transformação dos dados que são recuperados. Porque, na verdade, o nosso observable é recuperado a partir do método get. Né? Não é um observable do tipo array de oferta. Né? E sim, um observable do tipo response. É uma resposta HTTP. Então, de alguma maneira, nós precisamos acessar esses dados e convertê-los, né, converter esses dados para um objeto literal que corresponda a um array de ofertas, de forma análoga ao que a gente fez aqui em métodos anteriores. Saca só. Aqui, olha, a gente recuperou aqui, a gente... Cadê? Aqui, ó. A gente recuperou a resposta do método get e retornamos aqui a resposta convertida, né? Utilizando o ponto, né? Trazendo o JSON, né? Para recuperar apenas os dados, né? De retorno, né? Então, aqui nós precisamos implementar esse mesmo recurso, tá? Só que o observable não possui o método dem, tá? Não tem isso aqui. Tá? De forma análoga às promises, tá? Só que existe o operador de transformação dos observables, que é o operador map. Tem que ver aqui como é que eu fiz, mas tudo bem, vamos. Esse operador aqui, ele recupera cada um dos eventos disparados na stream do observable e com base em uma função, né, nós podemos transformar, né, esse evento, tá, em alguma outra coisa, tá? E aqui, para entender isso aqui melhor, a gente pode até olhar na documentação do ReactiveX, tá? Eu vou acessar aqui o link docs, na sequência operators, e aí eu vou fazer uma pesquisa aqui por map.
operadores de transformação, tá? Tá? Legal? E qual é a proposta, né, aqui? Operators, vou fazer assim, ó. Traço, né? Aqui, né? Então, aqui a gente tem o quê? Um observable com a sua respectiva stream de eventos, sendo que essa representação aqui corresponde a cada um dos eventos disparados nessa stream, né? A partir do operador map, nós podemos transformar cada um desses eventos em alguma outra coisa. Esse exemplo aqui da documentação, a gente está recuperando o valor emitido em cada um dos eventos, né, a partir de um parâmetro X, e a gente está multiplicando esse valor por 10, né, e gerando um novo observable com uma nova stream de eventos, só que com os valores convertidos agora. Então, a ideia aqui do nosso código é exatamente a mesma. Tá? Nós vamos recuperar a resposta obtida a partir do método get, que é um observable, né? Então, ele emite um evento com a resposta. Ver se dá certo aqui. Resposta. Né? Vamos inferir aqui, por enquanto, o tipo N. Né? E aí, nós vamos recuperar essa resposta, tá? E vamos usar um método JSON, que é justamente para extrair, né, essa resposta. Né, no conteúdo desse retorno. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mudou. A gente vai ter que usar como pipe. Né? Não está muito bom, não. Então, vou tentar fazer, em vez de usar o map, vou colocar aqui como pipe, também que vai surtir o mesmo efeito, e tentar até 10 vezes. Vai, baixo. Então, get oferta. Agora está certo. Beleza. Vamos ver, vamos testar. Olha lá. Ah, o pipe map também dá certo? Entendi. Vamos fazer desse jeito por enquanto. Depois eu vou fazer essa questão de retry, para ele tentar por 10 vezes, tá? Depois eu explico direitinho. Tá? Então aí não precisaria disso aqui. Ah, não deu certo. Então, peraí. Pipe map abre e fecha. Não deu certo não, Dirindão. Tem que importar o map. Só importar? Não. Operators, tá aqui. Também não. Também não.
Para você tá funcionando aí? Então, pode falar. É porque não colocou o tipo do retorno. Eu não coloquei que era para retornar um observable na rede de oferta. Então. Entendi. Aí por isso que ele está funcionando. Entendi. Mas eu vou olhar aqui o que. Ah, não, tranquilo. Então vamos fazer assim, ó. Entendi, velho. Resposta. É porque não colocou o tipo de retorno, tranquilo. É porque ele não colocou o tipo de retorno da ação pesquisa ofertas ali que a gente colocou para tornar um observable. Ele colocou TCN, talvez. Eu fiz aqui fazendo o cache, né? Convertendo para observable de ofertas. Colocando lá o ES. Entendi. Também tem aquela outra. Então, eu vou fazer aqui do meu jeitinho aqui. Com a permissão de vocês. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tentando 10 vezes com o pipe, eu acho que dá certo também, tá bom? Tá? O map aqui, nesse caso aqui, não precisaria. É possível que dê certo assim, tá bom? Tá? Então, o termo, e aqui o termo obtido a partir do observable retornado pelo método get em um objeto literal, né? Que é justamente o que a gente espera obter, né? Para que nosso método possa recuperar a rede de ofertas. Né? Então, até na questão do map, né? Qual é o porte do map? Ah, tá legal. Né? Coloca aqui, Dinido, para a gente como que você fez, tá? Só para a gente ir fazendo, colocando aqui. Você colocou o pipe map, né? Deixa eu pegar aqui. Então, vai try mesmo. Aqui, o único detalhe, deixa eu ver. Ó, Rodolfo. Pesquisa, lá. Ah, então. Calma. Entendi. A diferença é que você fez isso aqui, né? Porque daí precisa dar um import, certo? Isso, né? Por enquanto a gente vai usar o pipe mesmo, tá? E a intenção é usar o pipe mesmo. Tá? Até na finalização do projeto a gente vai usar o pipe. Tá? E assim, o map, né, para ser utilizado, realmente tem que ser importado, né? Caso contrário, ele acusa um erro aqui para nós, tá? E depois eu vou colocar o retry no final, ele vai tentar algumas vezes, tá? Parece bom, tá? Para ver se ele existe, né? Só que aqui, só deixa eu verificar se está tudo certo aqui, né? Lá. É isso mesmo. Tá. Não tem problema não, Emanuel. Tá? Estamos usando o operador map, mas depois a gente vai tirar, tá? A gente vai tirar o operador map, tá? No refactoring da aplicação. Tá? Então, importado o map, né? Tá? Importamos aqui o map, assim como a gente importou, assim como a gente fez no ToPromise, né? A gente importa o operador map, né? Então, nesse momento, a gente já tem um método
que em tese retorna um observable, tá? Com um array de ofertas. Falta agora injetar o nosso serviço dentro do componente topo, né? Se você se lembra bem, o componente topo ainda não utiliza nenhum recurso, ele está cru, né? Meio que cru ainda, né? Não usa nenhum recurso de serviço, né? Então, vocês já estão acostumados, né? Nenhuma novidade nessa parte, né? Vamos dar um import aqui de ofertas service from, né? E aí navegando até o arquivo ofertas.service, tranquilo. Feito isso, eu preciso prover esse serviço para o componente, né? Então, eu vou usar o metadado providers, né? Passando aqui, passando aqui a classe do nosso serviço, tá? É esse cara aqui. E eu preciso injetar esse serviço para dentro do nosso componente, né? E a gente faz isso através dos parâmetros do construtor, né? Então, aqui eu vou criar uma variável com a visibilidade private, né? Private. Eu vou chamar de ofertas service e vou inferir o tipo como sendo do tipo do serviço que a gente acabou de importar, né? Então, agora, nesse momento, a gente já está, portanto, com o nosso serviço injetado, né, dentro do componente topo, né, e já criamos aqui um método novo, né, que vai permitir continuar com as tratativas de pesquisa, né, de ofertas baseadas em um determinado termo. E a gente precisa testar isso aí, né? Então, agora, na sequência, o ideal aqui é avançar, né, na implementação do recurso de observable para atender a essa demanda da nossa aplicação. Tá? Para não quebrar no meio, vamos fazer uma pausa para o almoço? 2 horas de volta? Pode ser? Pode ser? Beleza. Beleza? Professor? Oi, querido. Que é o Sérgio? De tarde, hoje eu estava com uma reunião até de 2h30 às 15h30. Eu ainda acho que tem que confirmar ainda se realmente essa é uma obrigatória, mas só para deixar aviso. Eu te agradeço aí a consideração comigo, viu, cara? Obrigado. Está sendo gravada a aula, né? Tanto aqui pela Impacta quanto o Renan, se eu não me engano, né? Super Renan. Tá bom? Fique em paz. Então, se for relevante, reveja aqui esse trecho, né, da aula. E boa.